Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Primeiros Socorros para professores. Meu nome é João Pedro, eu sou aluno do curso de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também sou bolsista voluntário na Oficina de Primeiros Socorros, nosso projeto de extensão que está promovendo esse curso. E hoje eu vou ministrar a aula de trauma elétrico para vocês. Começando, trazendo um breve sumário dos tópicos que vão ser abordados na aula, a gente vai começar com uma introdução, alguns conceitos básicos de trauma elétrico, ver alguns dados de epidemiologia, daí a gente vai aprender a reconhecer as manifestações do trauma elétrico, para a partir disso entender como são os primeiros socorros e finalizar falando um pouco de prevenção do trauma elétrico. Bom, e o que é trauma elétrico? Trauma elétrico é o conjunto de lesões provocadas pela passagem de uma corrente elétrica pelo corpo. Então vamos focar nesses dois termos que estão em destaque, lesões e corrente elétrica. As lesões do trauma elétrico, elas podem ser desde danos superficiais até queimaduras, provavelmente são as primeiras lesões ou manifestações que a gente imagina quando pensa num trauma elétrico, até parada respiratória, parada cardíaca e danos em órgãos internos. Já a corrente elétrica, ela é a passagem de energia pelo corpo e ela é causada pelo contato com alguma fonte de energia que gera essa corrente. E as fontes podem ser de dois tipos. Elas podem ser fontes naturais, que são os raios, ou fontes artificiais, que é a energia de rede elétrica. Pode ser desde uma tomada até um cabo de transmissão de energia ou até mesmo uma bateria, qualquer fonte de energia que seja feita pelo homem. Então é isso, trauma elétrico é o conjunto de lesões provocadas pela passagem de uma corrente elétrica pelo corpo. Agora, falando da epidemiologia, para a gente entender qual é a importância de falar sobre o trauma elétrico, no Brasil, só em 2021, houveram 1.585 acidentes envolvendo eletricidade, sendo que desses, 898 foram acidentes com choque elétrico, 50 foram acidentes por descarga atmosférica, e 637 foram incêndios por sobrecarga de energia. Mas agora, entrando um pouco mais a fundo nos dados do trauma elétrico, que envolvem então os acidentes por choque elétrico e acidentes por descarga atmosférica, a gente vê que nos acidentes de choque elétrico houveram 674 mortes, enquanto em acidentes por descarga atmosférica houveram 40 mortes. E por que eu estou dando destaque a esses números? Isso mostra uma mortalidade muito grande nesse tipo de trauma. Então é muito importante a gente aprender sobre prevenção, primeiros socorros e como reconhecer esse tipo de trauma. Então, como que a gente vai realizar primeiros socorros a uma vítima de trauma elétrico, que é o nosso principal objetivo da aula? Eu acho que antes é muito importante a gente aprender a reconhecer as manifestações do trauma elétrico. E como a gente vai reconhecer? De forma geral, a gente precisa entender os fatores que influenciam nessas manifestações, os fatores que vão determinar quais delas a gente vai encontrar na vítima. E eles são a amperagem, o tempo de contato com uma corrente elétrica, o percurso que a corrente faz dentro do corpo e a origem da corrente. Começando pela amperagem, ela é o valor que a gente usa para medir a corrente elétrica. E a corrente e a amperagem, portanto, variam de acordo com a voltagem aplicada à pessoa e a resistência dos tecidos. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, eu trouxe uma fórmula da física, porque eu gosto de física e talvez ajude a explicar um pouquinho melhor. A gente tem aqui que o I, a corrente elétrica, ela é igual à voltagem sobre a resistência elétrica. Mas o que eu quero que vocês entendam a partir dessa fórmula? Que a corrente elétrica, e portanto a amperagem, é proporcional à voltagem. E por que isso é importante? Quanto maior for a voltagem, maior costuma ser a corrente num choque de alta voltagem. E, portanto, acaba sendo mais perigoso, porque correntes altas geram manifestações mais graves. Só que a gente não consegue medir, geralmente, a corrente que está sendo gerada no contato com uma rede elétrica. Mas toda fonte de energia, praticamente, a gente consegue estimar a voltagem delas. Tomadas, elas possuem voltagem definida, podem ser 220 até 110 volts. Geralmente, equipamentos elétricos têm uma etiqueta dizendo em que voltagem eles funcionam, e outras fontes de energia que a gente pode imaginar têm estimativas da voltagem que elas geram.
Mas o mais importante é saber que fontes de energia como cabos de transmissão de energia elétrica, de alta tensão, são muito perigosos. Qualquer equipamento que tenha esse sinal, que é o sinal internacional de atenção para choque elétrico, possui alta voltagem, portanto são muito perigosos em situações de trauma elétrico. Mas também no nosso dia a dia a gente pode imaginar que tomadas de 220 volts podem gerar manifestações mais graves no caso de um choque em comparação com uma tomada de 110 volts. Bom, e esses valores, voltagem, amperagem, eles são importantes porque os tecidos eles sofrem danos por causa de dois fatores, que são a conversão de energia elétrica em energia térmica e alterações celulares. Mas principalmente na conversão de energia elétrica e energia térmica, que são as queimaduras, a gente consegue ver muito bem a relação que esse dano vai ter com todos esses conceitos de física que eu estava comentando. E para isso eu trouxe essa fórmula também para dar uma ilustrada, mas já vai acabar a física, eu prometo, que é a fórmula do efeito Joule. O que na fórmula é o calor, mas para a gente pode ser o dano térmico, ele é igual a I ao quadrado, que é a corrente elétrica ao quadrado, vezes a resistência elétrica, vezes o tempo de contato. E o que vai ser importante? Bom, o nosso dano térmico, ele aumenta quanto maior for o valor da corrente, maior for a amperagem, quanto maior for o tempo de contato, isso porque aumenta a exposição do corpo à corrente, resultando em mais dano térmico, mais tempo para a corrente ser convertida em energia térmica. E em relação ao R, o dano térmico aumenta quanto maior for a resistência do tecido. E o que isso significa? Que tecidos de grande resistência vão converter muita energia elétrica em energia térmica e vão resultar em queimaduras maiores. Porém, essa conversão de energia consome a energia elétrica e o que acaba ficando retida nesse tecido, então ocorrem menos danos internos. Mas eu vou explicar um pouquinho mais de algumas coisas de resistência do tecido, porque é bem importante para outras manifestações que a gente vai ver ao longo da aula. Começando então pela pele. A pele é o principal ponto de contato que a gente vai ter com a corrente elétrica, mas a resistência dela varia, de acordo com o estado dela principalmente. A pele ela pode estar no estado que ela está seca e ela apresenta a resistência no seu maior valor, e a vítima que entra em contato com uma corrente elétrica com a pele seca vai ter queimaduras mais extensas nesse ponto de contato, mas menos lesões internas, porque a energia está ficando retida na pele. Já uma pele úmida ou lesionada vai apresentar uma resistência menor e a vítima vai ter queimaduras menos extensas, mas mais lesões internas. Mas uma coisa que você pode se questionar: bom, mas uma vítima que tem uma queimadura extensa, estava com a pele seca, não vai ter uma pele lesionada e, portanto, uma pele com menor resistência? Vai, a pele pode mudar de estado ao longo do trauma. Então, queimaduras causadas por eletricidade podem diminuir a resistência da pele. Então, em situações que a gente vê uma pele muito queimada, a gente pode imaginar que também vão haver lesões internas graves. Agora, outra questão da resistência do tecido é entender que os diversos tecidos do corpo apresentam diversos valores de resistência. E por que isso é importante? Porque quando a corrente passa dentro do corpo, ela não passa por um só caminho, mas ela tende a priorizar os caminhos de menor resistência. E os caminhos de menor resistência vão ser os tecidos nervosos, depois o sanguíneo, depois os músculos, a pele, a gordura e por último os ossos, que são os tecidos de maior resistência no corpo. E por que é importante ter isso em destaque? Porque os tecidos de menor resistência vão apresentar maiores danos, maiores manifestações do trauma elétrico. E eles vão ser sempre os tecidos nervosos, sanguíneos e os tecidos musculares. Vão ser os mais frequentes a serem afetados. Agora, as alterações celulares que eu tinha mencionado, elas resultam do dano da membrana plasmática causado pela passagem de corrente. E esse dano pode ser a alteração da atividade elétrica da membrana, porque a membrana funciona como um isolante elétrico e ajuda a regular a atividade da célula. Ou pode ser o próprio rompimento da membrana plasmática causado pela corrente elétrica. E o que isso vai causar de manifestações? A gente vai ver principalmente alterações neurológicas e morte celular. Morte celular muito relacionada com o rompimento da membrana plasmática.
Agora, as alterações neurológicas, elas podem ser desde contrações musculares até confusão mental e déficit de memória, e alterações cardíacas e respiratórias, como alteração no ritmo do coração e até parada do coração. Já a morte celular vai ser as principais manifestações vão ser a destruição das células do sangue, as hemácias, e danos em fibras musculares. Mas para nós que vamos prestar os primeiros socorros, as alterações neurológicas são os sintomas mais agudos, são os que a gente tem que dar mais atenção e procurar observar mais em uma vítima de trauma elétrico. Agora, a gravidade das lesões depende muito do percurso da corrente que eu havia mencionado, dentro do corpo da pessoa. Então, eu trouxe algumas figuras para a gente entender isso. Na figura 1 e na 2, a gente vê uma corrente que está passando pela cabeça e saindo em algum dos membros. E nisso a gente consegue imaginar, pelo percurso que está sendo ilustrado nela, que vão ser uma gravidade muito importante, porque está passando pelo cérebro, pela medula, passando pelo coração, e todos esses envolvem tecidos que são muito afetados pela corrente, como eu havia mencionado. Agora, na figura 3 e 4, a gente vê uma corrente que passa por um membro e sai pelo outro. No caso da 3, ela entra por um braço e sai pelo outro, e na 4 ela entra por um braço e sai pela perna. Esse caso talvez seja lesões menos importantes que na 1 e na 2, porque a corrente poupa o cérebro, poupa a medula, mas ainda passa pelo coração, que é um tecido muito importante. Como eu já disse, pode apresentar diversas manifestações por causa da corrente elétrica. Agora, a última figura, a gente sabe que com certeza é a figura de menores manifestações menos graves, que é a figura em que a corrente entra por uma perna e sai pela outra, poupando esses órgãos e tecidos mais nobres do nosso corpo. Agora, como eu havia mencionado também, a corrente ela pode ter origens diferentes. Isso nos permite dividir também a vítima de acordo com a causa do trauma. E ela pode ser uma causa de um choque elétrico, que é uma corrente originada de uma fonte artificial, ou a causa pode ser uma descarga atmosférica, que são as correntes originadas em fontes naturais. Agora, passando para as manifestações do choque elétrico, das correntes de fontes artificiais. Nos traumas por choque elétrico há um fator extra que influencia nas lesões, que é o tipo de corrente das fontes artificiais. Elas podem ser uma corrente alternada, que vai ser principalmente a corrente gerada em tomadas, em cabos de energia e toda a instalação ligada às redes de transmissão elétrica. Ou pode ser uma corrente direta, que é principalmente as baterias, que é uma corrente que flui em um sentido só. E por que isso é importante? A corrente alternada, ela tende a gerar contrações musculares prolongadas. E o que é isso? É aquela coisa que vem à nossa cabeça quando imagina alguém levando um choque. A vítima que agarra a fonte de energia que ela está em contato. Isso dificulta o afastamento da vítima da fonte de energia. Então, vítimas que têm um choque elétrico em uma fonte de corrente alternada tendem a apresentar manifestações mais graves em comparação a uma corrente direta, que gera uma contração muscular simples na vítima. Isso geralmente tende a gerar um movimento de afastar, como se a pessoa tocasse na fonte de energia e a contração dos músculos do braço puxasse o braço para trás. É um exemplo que a gente pode imaginar nessa contração muscular simples. Agora, então, detalhando as possíveis manifestações que o choque elétrico pode apresentar. A vítima ela pode apresentar queimaduras de entrada e saída no contato com a fonte de energia, e as lesões elas variam desde queimaduras de primeiro a terceiro grau, sendo que as mais graves apresentam coloração amarela acinzentada, como a gente vê nessa foto, com um aspecto carbonizado, que é uma cobertura metálica negra sobre a pele, como se fosse a pele se transformasse em carvão. Mas a gente tem que ter em mente que em crianças, por exemplo, as queimaduras podem ser mais frequentes na boca, porque as crianças tendem a colocar as coisas na boca. Agora, outras manifestações são contrações musculares severas, como eu já havia mencionado,
a corrente pode gerar uma contração muscular, e essa contração muscular ela pode ser tão forte que ela gera possíveis deslocamentos nas articulações e até mesmo fraturas. Mas as fraturas também podem ser de um trauma secundário ao trauma elétrico. Por exemplo, um trabalhador que está realizando manutenção em um poste elétrico, poste de energia, sofre o trauma elétrico, cai e apresenta fraturas. A gente precisa ter tudo isso em mente quando for antes de atender a vítima, porque a gente vai poder encontrar nessa vítima. Agora, a vítima também pode apresentar dor e dormências nos membros, convulsões, perda de consciência e parada cardiorrespiratória. E essas últimas manifestações são aquelas mais relacionadas às alterações neurológicas e também são muito frequentes no trauma por choque elétrico. Agora, as manifestações de descarga atmosférica, elas vão variar por um fator extra também muito importante, que é o tempo de contato. Isso porque o tempo de passagem da descarga de um raio pelo corpo é tão curto que a voltagem e a amperagem não faz tanta diferença para aquelas lesões. A voltagem e a amperagem de um raio tende a ser muito grande, porque a voltagem envolvida para gerar um raio é muito grande, mas a passagem da corrente no corpo é muito curta. Ocorre num tempo de milésimos de segundo até décimos de milésimos de segundo, como está aqui. Agora, as possíveis manifestações de um raio, de uma descarga atmosférica. As lesões de pele de padrão ramificado, que são muito frequentes, a gente vê na internet, que são as figuras de Lichtenberg. Essas figuras, elas resultam de danos nos vasos superficiais da pele e elas não necessitam de manejo algum, elas não precisam preocupar quando a gente encontrar elas numa vítima de uma descarga atmosférica, porque elas tendem a desaparecer com o tempo e não necessitam de nenhum manejo para que isso ocorra. Mas as vítimas também podem apresentar o rompimento do tímpano, isso não tanto pela passagem de corrente elétrica, mas o raio ele gera uma explosão atmosférica e uma vítima que está muito próxima ao local que foi atingido por um raio, ou o raio diretamente atingiu a vítima, pode ter o rompimento do tímpano por causa dessa explosão gerada próxima a ela. Agora, a vítima pode apresentar cegueira, perda da consciência, confusão mental, paralisia temporária, dor e dormência dos membros e parada cardiorrespiratória. E são todas essas manifestações relacionadas à passagem da corrente elétrica no corpo. A cegueira é muito frequente e ela tende a ser temporária também, assim como as lesões de pele de padrão ramificado. Mas a gente precisa sempre atentar muito a esses sintomas neurológicos. Agora, finalmente, vamos falar sobre os primeiros socorros. A sequência de atendimento ela não vai mudar muito em relação ao que a gente vê em outras aulas do curso, mas ela tem particularidades importantes. Então a gente vai começar sempre no atendimento à vítima, atentando à segurança da cena. A segurança da cena no choque elétrico, a gente vai... Desculpe, gente. A gente vai primeiramente ter que identificar a fonte de energia e, se possível, desligar ela antes de prestar socorro à vítima. Isso vai ser o primeiro passo da segurança da cena, o primeiro passo no atendimento a uma vítima de choque elétrico. O segundo passo é que, se não for possível desligar a fonte, a gente pode utilizar materiais isolantes para afastar a vítima da fonte de energia, principalmente madeira, que tende a ser mais disponível, mais encontrada. Materiais de borracha, dependendo, não são muito recomendados, porque eles podem ser muito pequenos e mesmo assim a corrente passar por eles. Mas um cabo de madeira tende a ser mais seguro. Mas a gente precisa saber que nunca se deve soltar pessoas presas a fontes de energia de alta tensão. Agora, a segurança da cena em caso de choque elétrico também vale a pena comentar um pouco sobre incêndio por sobrecarga elétrica, que é algo que eu já comentei ali quando trouxe na epidemiologia dos acidentes envolvendo a eletricidade. O primeiro passo em um incêndio por sobrecarga elétrica é ligar para o corpo de bombeiros, que é o número 193. Avisar e eles vão poder liberar a cena para que as vítimas possam ser atendidas.
Se possível, a gente deve também desligar a chave elétrica geral do local em que está ocorrendo o incêndio e combater as chamas utilizando um extintor do tipo C, que tem essa etiqueta do lado dele. E ele é feito de CO2 ou pó químico. E após isso, a gente pode iniciar a evacuação do local. Já na segurança da cena, em descargas atmosféricas, a gente vai precisar saber que a primeira coisa a fazer é avaliar a chance de novos raios na área e, a partir disso, remover a vítima para um local seguro contra novas descargas, caso seja seguro chegar naquela área, caso não esteja no meio de uma tempestade de raios. Feita a segurança da cena, o segundo passo é sempre ligar para o SAMU. A gente, como vocês, espero que vocês já tenham aprendido nas outras aulas, o número do SAMU é o 192. E por que é importante ligar para ele no caso de trauma elétrico? O regulador do serviço de emergência ele pode auxiliar o prestador de primeiro socorro no atendimento e enviar a equipe caso haja necessidade, haja necessidade da vítima ser transferida para um serviço de saúde. Em caso de acidentes envolvendo linhas de alta tensão, linhas de transmissão elétrica, a equipe de emergência pode solicitar o desligamento da linha de energia à central de energia. Eles têm esse contato e eles podem fazer isso. Agora a gente pode partir para o atendimento à vítima, finalmente. No atendimento, a gente vai iniciar avaliando a vítima e identificando as possíveis lesões, mas a gente deve sempre monitorar os sinais vitais, que é monitorar para ver se a vítima está respirando e se ela está consciente. E por que isso é importante? Porque toda vítima de trauma elétrico, tanto no choque elétrico quanto na descarga atmosférica, tem uma chance de ter uma parada cardiorrespiratória. E nem sempre ela vai ocorrer primeiramente, ela pode demorar a se desenvolver. Então a gente precisa estar sempre monitorando a respiração e a consciência da vítima. No caso da vítima iniciar uma parada cardiorrespiratória, a gente precisa iniciar as manobras de reanimação, que a gente vai aprender em outra aula, né? E uma dúvida que a gente pode ter quando a gente pensa numa vítima de trauma elétrico que está numa parada respiratória é: o DEA, o desfibrilador externo automático, pode ser usado em uma vítima de trauma elétrico? A gente pode dar um choque numa pessoa que levou um choque para ajudar ela? Sim, a gente deve usar o DEA na vítima de trauma elétrico, porque ele vai monitorar o ritmo cardíaco da vítima e ele vai dar o choque para reiniciar os batimentos caso haja necessidade. Agora, com a vítima estável, não está em parada, a gente precisa iniciar a identificação de queimaduras e outras lesões para avaliar a gravidade do trauma elétrico. Caso hajam queimaduras, a gente deve cobrir elas com gases ou panos limpos. A gente precisa lembrar de evitar movimentar os membros da vítima em decorrência das possíveis fraturas e deslocamentos que eu havia comentado. E a gente precisa lembrar de retirar acessórios. Por quê? Porque os acessórios, principalmente metálicos, eles tendem a conduzir mais corrente e eles podem estar aquecidos e piorar as queimaduras da vítima. E agora, o último recado para acabar a aula é falar um pouco sobre a prevenção ao trauma elétrico. Para evitar acidentes com choque elétrico, a gente precisa sempre lembrar de realizar a manutenção de instalações elétricas, não deixar fios sem revestimento, desligar eletrodomésticos pelo plug, nunca pelo fio, sempre pela porção final do cabo de plástico que vai ligado na tomada, nunca puxar ele pelo fio porque pode arrebentar o cabo do equipamento. A gente deve usar protetor de tomadas para crianças e animais, que são esses dispositivos de plástico, para evitar que as crianças e os animais tenham contato direto com a saída da tomada. A gente deve evitar o uso de adaptadores do tipo T, ou que também são chamados de benjamins, porque eles não são seguros, eles tendem a aumentar muito a corrente gerada naquela tomada e podem gerar um curto-circuito e possivelmente um incêndio ou um choque elétrico quando a pessoa for retirar ele da tomada.
Ainda sobre o choque elétrico, a gente precisa lembrar de, quando for trocar lâmpadas, primeiro desligar o interruptor e nunca fazer a troca com a lâmpada ligada, e fazer a troca segurando ela pelo vidro, que não conduz eletricidade. A gente precisa lembrar de não alterar a temperatura do chuveiro com ele ligado, que no inverno a gente tende a fazer isso muito, mas pode gerar também um curto-circuito, pode gerar um acidente com a energia que está passando nele. A gente precisa também lembrar de nunca mexer em instalações elétricas em locais com água, muita umidade ou com as mãos e pés molhados. Para evitar acidentes durante tempestades, acidentes envolvendo descargas atmosféricas, a gente precisa lembrar de procurar ficar em casa e evitar sair na rua durante tempestades de raios e evitar manusear eletrônicos que estejam ligados na tomada durante essas tempestades. Se estiver na rua, a gente precisa evitar se aproximar de instalações elétricas e não buscar abrigo embaixo de árvores. As árvores podem ser de madeira, que em teoria é um material isolante, mas elas tendem as estruturas mais altas tendem a conduzir muita eletricidade. Isso por causa de outros conceitos da física que não vejo necessidade de comentar isso agora. E por último, a gente precisa lembrar de não ficar dentro de piscinas ou corpos d'água. As piscinas e corpos d'água de água doce também conduzem eletricidade. Não é porque a piscina não tem sal na água que ela vai se tornar isolante. Toda a água que a gente tem nesses corpos d'água e a gente costuma entrar em contato possui alguma carga elétrica e ela vai conduzir a eletricidade caso seja atingida por um raio. Aqui por último, então, eu tenho as referências que eu usei para montar a aula. E eu queria então finalizar agradecendo pela atenção de todos na aula. Lembrar que a gente tem um fórum de dúvidas, caso tenha surgido qualquer dúvida ou caso queiram comentar alguma coisa que tenha sido abordada na aula. Lembrar também que a gente tem um questionário de presença. E desejar uma boa aula, que a próxima aula é a aula de queimaduras. E é isso. Muito obrigado.